Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. Eita! Fala, pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais uma videoaula. E você já sabe, já dei spoiler. Videoaula do quê? Qual é o gênero textual de hoje? Carta. Sim, como é que eu escrevo uma carta? Como é que constrói uma carta? É isso que a gente vai falar hoje. Daquele jeitão, de novo, do chalequinho e tal, com uma aula da plataforma, para você entender como funciona a aula da plataforma. Coloquei uma carta. Bora lá? Olha só, nosso gênero de hoje ele é sensacional. Chama-se carta. Carta é uma maravilha. Eu sei que talvez muita gente nem saiba o que é uma carta, talvez nem tenha mandado uma carta na vida, mas a gente vai entender um pouquinho mais como funciona. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o porquê que existe a carta. A gente sabe que é um dos gêneros textuais bem mais antigos que nós temos aí no nosso planeta Terra, até porque foi o princípio de tudo. Quando as pessoas começaram a se comunicar à distância, eles mandavam cartas uma para outra. E aí, olha só, essa carta tem uma estrutura básica dela e que ela vai funcionar sempre, certo? Então, olha só, a carta surgiu, de modo geral, primeiro para quê? Porque eu tenho quem envia essa carta, tenho um remetente, e eu tenho um camarada que recebe, que é o destinatário. Então, sempre na carta eu tenho uma pessoa envolvida que é quem manda, e uma pessoa envolvida que é quem recebe. Obviamente, todas as cartas que a gente for produzir nessa vida tem essa temática, tem essa ideia. O que mais eu tenho na carta de interessante? A carta sempre tem um propósito, ela tem um motivo. Eu só faço uma carta quando eu quero contar uma notícia para alguém, pode ser boa uma notícia, quando eu quero mandar a minha visão sobre o que eu estou vivendo para alguém, quando eu quero contar alguma coisa, ou seja, eu tenho que ter um motivo, eu tenho que ter um porquê de fazer essa carta. Sempre a carta tem que ter essa temática, ou seja, eu posso fazer uma carta quando eu leio alguma coisa no jornal, acho interessante, posso mandar uma carta pro jornal dizendo assim, olha, legal aquele texto lá, mas eu concordo ou eu discordo. A carta ela tem várias possibilidades. Então veja, como ela tem uma intenção, ela tem um propósito, ela vai fazer alguma situação, contar uma boa coisa, uma má coisa ou qualquer outra situação nesse sentido, certo? Além disso, hoje em dia a gente sabe que as pessoas não usam mais carta. Tem muito mais o que o uso do e-mail, que vem substituindo a carta. Na verdade, né, a pessoa fica só no zap, né, mandando aí WhatsApps pra galera, ou então manda lá inbox no Instagram, manda comentário no YouTube, ou manda, sei lá, recadinhos para qualquer outro lugar. Hoje a tecnologia vem, de certa forma, engolindo a carta. Mas a carta ainda existe como gênero de vestibular. Ainda existe, sim, alguns lugares, alguns vestibulares por aí que cobram o gênero carta, para você produzir essa carta, certo? Obviamente, ela não deixou de existir, até porque volte e meia você recebe contas em casa via carta. Tudo bem que a maioria das faturas estão sendo também substituídas aí por faturas digitais, mas ainda existe isso. Ainda não sumiu, certo? Talvez um dia suma. Uma pena. Carta, saudades. Certo? Mas ainda existe esse gênero aí. E eu vou mostrar para vocês como que eu tenho que construir, no caso aí, a construção básica da carta. Certo? Então eu tenho que pensar como é que eu vou construir isso, como é que eu vou estruturar isso. Essa estrutura básica vai existir para todos os tipos de carta. E depois eu já comento para vocês também como é que vai funcionar a carta de vestibular. Beleza? Susi? Muito bem. Então olha só. A carta vai depender também muito do quê? De quem vai receber essa carta e de quem está produzindo. Por exemplo, pensando no vestibular, normalmente o que acontece? O vestibular ele vai te dar um texto e você vai, a partir daquele texto, ler, compreender e produzir uma carta argumentativa. O que é uma carta argumentativa? Aquela em que você expõe o seu ponto de vista sobre um assunto, sobre um tema, e ainda traz argumentos do porquê você está contribuindo daquela forma. Normalmente o que acontece? Você tem um texto lá, sei lá, carta do leitor. Carta do leitor, já chegou a ler o jornal, a revista? Tem lá a carta do leitor. A carta do leitor é exatamente isso. Quando você lê, certo, uma reportagem, um artigo de opinião, algum texto, certo, no jornal, na revista, e você acha interessante e você quer se posicionar sobre aquele texto. Você manda para o jornal, para a revista, uma carta do leitor, dizendo, olha, aquele texto que eu li na edição tal, do fulaninho de tal, comenta sobre esse assunto, e aí você se posiciona. Se você concorda, se você discorda desse assunto, se você, olha, achei muito boa, achei muito ruim, e diz por que achou muito bom ou muito ruim. E essa é a ideia da carta de vestibular. Você vai ter um texto, o qual você vai ter que se posicionar, mandando uma carta para alguém.
E esse alguém normalmente é um jornal, ou até mesmo quem produziu aquele artigo, dependendo do tipo de texto base que você tem lá, o texto motivador para você. Vamos usar texto base aqui nesse caso, porque é o texto do qual você vai partir a tua escrita. Tranquilo? Então, olha só, essa é a principal ideia. Obviamente, você vai olhar lá, dependendo do tipo de leitor, certo? Do tipo de... não de leitor, melhor, do tipo de pessoa que escreveu o texto, certo? Muitas vezes o enunciado da carta, ela vai falar o seguinte, ela fala para você assim, mande uma carta do leitor para o editor-chefe da revista. E aí o que acontece? Quando você constrói a tua carta, você tem que colocar que é para esse editor-chefe. Então vamos lá, vamos falar do que tem de base na carta. Base. Primeiro, a estrutura básica da carta é cabeçalho. O que é o cabeçalho? Cidade, data, local bonitinho, então o dia, o mês, o ano, cabeçalho. Além disso, vai colocar o destinatário, ou melhor ainda, o vocativo, para quem você vai enviar essa carta. Então, sei lá, caríssimo senhor editor-chefe da revista tal. Ou ainda, excelentíssimo é muito, né? Não, caríssimo, o que mais a gente pode utilizar? Senhor diretor, sempre você vai utilizar um pronome de tratamento para referir-se a quem você está mandando a carta. Ou se você tiver que mandar a carta para o próprio camarada que escreveu o texto, né? Ao senhor Marcelo Novaes, sei lá, você vai olhar o nome do camarada lá do texto base para utilizar como forma de destinatário. Então você tem que usar um pronome de tratamento e fazer isso que a gente chama de vocativo. Então veja só, estrutura básica da carta, cabeçalho, vocativo, que é o destinatário, porque você está mandando essa carta, e aí vem corpo do texto. Eu falei corpo do texto, não porco do texto. Certo? O corpo do texto é onde você vai apresentar, então, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o que o camarada escreveu e vai trazer argumento para sustentar isso. Então, basicamente, é uma dissertação argumentativa, gente. E aí você coloca lá, na dissertação argumentativa você vai escrever, você leu o texto tal, do fulano de tal, você gostou daquilo que leu, você não gostou, e aí você diz por que gostou, por que não gostou. Certo? Você contribui a mais para aquele texto. Ou se posicionando a favor daquele texto, ou se posicionando contra, sem problema nenhum, desde que você traga argumentos necessários para isso. Alguém pode pensar assim, professor, mas espera aí, se eu estou fazendo uma carta para alguém, eu devo então, nesse caso, colocar em primeira pessoa, em terceira pessoa? Isso, a carta, se ela é argumentativa e você está produzindo, primeira pessoa, sem problema nenhum. Certo? Porque é você quem envia essa carta. Então, ok, sem problema nenhum, tá certo, sossegado, primeira pessoa, constrói o seu texto, show de bola. Beleza, e aí você vai trazer então o seu corpo do texto e no final não pode esquecer de fazer a saudação, a despedida. Então você vai colocar lá atenciosamente, grato pela atenção, sempre coloca na despedida aí uma despedidazinha simples, bem simples. O que acontece? Alguns vestibulares mandam você assinar da seguinte forma, eles falam assim, olha, se você for homem, assine como Antônio, se você for mulher, assine como Maria. E aí no final você coloca depois da sua despedida, assinado Antônio, assinado Maria. Tem alguns vestibulares que falam o seguinte, você não pode assinar de forma alguma a sua carta com o risco de você zerar. E aí você não pode assinar, você só faz a despedida. Atenciosamente, grato pela sua atenção e pronto. Então depende do enunciado. Por isso que na carta argumentativa, o mais importante aqui é o teu enunciado. Ler o enunciado, ter plena consciência do que acontece nesse enunciado para poder construir teu texto adequadamente. Porque essa estrutura tem que ser respeitada. Cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura quando necessário. Essa estrutura serve para todas as cartas. O que acontece? Quando você manda uma carta para o leitor, por exemplo, essa carta do leitor, uma carta do leitor para o jornal, a carta do leitor, ela não vai aparecer, por exemplo, a estrutura básica lá, o cabeçalho. Por quê? Porque o cabeçalho é desnecessário para a carta do leitor, ela vai ser publicada só a partir do corpo do texto. Então, você pode mandar a estrutura toda, mas vai ser publicada só o corpo do texto. Não tem problema. Outras cartas, por exemplo, uma carta de reclamação, vai ter toda a estrutura, o cabeçalho, o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Então existem vários vestibulares que cobram de maneiras diferentes. Tem vestibular que cobra a carta de reclamação ou carta de resposta da reclamação, como se você se posicionasse no lugar da empresa que se sentiu reclamada. Então depende do vestibular, por isso que você tem que olhar com muito cuidado o enunciado. Então basicamente o que você precisa fazer? Lá no corpo do texto, cabeçalho, vocativo, que é para quem você está mandando a carta, corpo do texto,
despedida. Então grava aí, cabeçalho, vocativo, corpo do texto, despedida, assinatura. Gravou isso, tranquilaço. Olha o enunciado, se o enunciado for uma carta do leitor, ou se for uma carta argumentativa sobre alguma outra coisa, vai estar tudo anunciado que você precisa apresentar no seu texto. Show de bola? Tranquilo? Então, basicamente, gente, a carta é uma dissertação argumentativa, em que você tem uma estrutura básica de carta para poder fazer e escrever isso aí. Muito bem, pessoas, espero que tenham gostado dessa aula diferentona também, como produzir uma carta. Existem alguns vestibulares no Brasil, no planeta Terra Brasil, que cobram sim esse gênero textual. E, obviamente, nas escolas, nos colégios também tem que aprender a fazer carta, certo? Ah, professor, ninguém mais usa carta, você usa e-mail. Tudo bem, pessoas, mas é importante saber que existe esse gênero e ele ainda tá aí no nosso mundo, a gente precisa saber como construí-lo. Maravilha? Tamo junto, pessoas. E olha só, aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, essa coisa toda bonitona. Além disso, se você puder, visita nosso clube de membros. Também aí, já clica aqui no Valeu Demais, dá aquela força pra gente. Tamo junto todas as segundas, 16 horas e todas as quintas, 16 horas, com um vídeo novinho pra você. Obrigado por você fazer parte aqui da família do Nonô. Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu, fui!